Olá, gente! Hoje nós vamos falar de intercorrências com ozonioterapia, né? Intercorrências com ozonioterapia. Vou dar uma síntese aqui do que vocês precisam primeiro ter na clínica de vocês, né? O soro fisiológico, ele tem que estar sempre à mão, tá? Paciente não deixa para colocar num local muito distante, deixa numa bolsinha. Isso aqui é o básico que vocês precisam ter. O soro fisiológico, já com equipo, já com gel pronto. Então, como nós vamos cortar o efeito do ozônio? Vitamina C eu tenho que ter, N-acetilcisteína eu preciso ter o que? Uma adrenalina também, né? Aparelho de PA, o estetoscópio e uma bala de oxigênio, tá? Que essa aqui já tá montadinha, tá? Uma bala de oxigênio, onde você tem já aqui o suspiro para colocar o oxigênio do paciente, caso o paciente necessite, tá? Então, eu vou demonstrar para vocês, isso aqui é o básico que vocês precisam ter. Bota uma malinha, já coloca os equipos, já coloca os gelcos, tudo bonitinho, para que se houver uma intercorrência, você já tem tudo à mão. Então suponhamos aqui que um paciente, ele estava fazendo um auricular, né? E aí, quando ele fez esse auricular, ele respirou de uma forma e inalou ozônio. O paciente vai sentir o quê? Ele vai começar a tossir. Ele vai dizer que tá tossindo, não chega a sentir falta de ar, mas vai ter uma tosse intensa, né? Ele tem uma tosse intensa. Então, nesses casos, se essa tosse estiver persistindo, vocês vão pegar um NAC de 600 miligramas, vai diluir o sachê numa água ou vitamina C efervescente, vai dar para ele, e esses sintomas eles vão melhorar com uns 30 minutos, eles vão melhorar. Agora, se for uma intoxicação mais grave, né? Uma intoxicação mais grave, então algumas manobras nós vamos ter que fazer com esse paciente. Suponhamos que você estava fazendo um síndrome do túnel do carpo, e aí você puncionou, na hora de você fazer, você não aspirou e estava na veia. E aí você aplica ozônio em bolos, a paciente na hora vai cair do lado, tá? Então, o que eu vou ter que fazer nesse momento? O paciente desmaiou, eu venho aqui no paciente, né? Primeira coisa, pego as pernas desse meu paciente, coloco nessa posição, que é a posição de Trendelenburg, tá? E deixo o paciente mais ou menos nessa posição, né? E eu deixo ele respirar um pouquinho. Se ele continua desmaiado, eu já funciono uma veia dele, vou colocar um sorinho, tá aqui, ó, de 250 ml, e vou colocar 3 ampolas, ou aqui, ou 3 ml aqui, que essa vitamina C, cada ml tem 1 grama, de vitamina C, e vou deixar correndo rápido. Vou pegar essa veia desse meu paciente com Polifix, porque do outro lado, tá? Eu vou correr, já deixar concomitantemente um soro fisiológico para correr. Por quê? Porque se você, quando a hora que você verificar a pressão desse paciente, ele não vai ter pressão, ele não vai ter oximetria, e você precisa levantar a pressão desse paciente, tá? Vai ter que levantar a pressão dele. Então, você vai ter que fazer essa manobra, vai funcionar a veia desse paciente e vai colocar essa vitamina C com um Polifix. Do outro lado, você vai colocar um soro fisiológico para correr rápido, certo? Então, funcionando a veia, tenta colocar o paciente de decúbito lateral esquerdo, tá? Por quê? Decúbito lateral esquerdo, porque o paciente nessa posição, ele vai estar funcionado, nessa posição
o átrio ele vai fazer com que esses gases sejam liberados melhor. Você vai observar que o paciente vai soltar pum, vai começar a rotar, ele já acordou, tá? E se ele, muitas das vezes, às vezes ele não acorda, acorda e desmaia de novo, então tem que dar volume para esse paciente. E verificando a pressão arterial para ver se essa pressão subiu, tá? E quando tá fazendo um auto-M maior, deixou uma bolha de gás entrar em bolos, muitas das vezes você tem que dar os primeiros socorros e chamar o SAMU. Chamar o SAMU, pedir para ele vir. Se o SAMU não vier e o paciente der uma estabilizada, o que você vai fazer? Você vai botar ele no seu carro e levar para o hospital. Mas você tem que salvar a vida dele. Os primeiros socorros você tem que dar, tá? Então, colocar um sorinho de 3 ampolas de soro de vitamina C, tá? Eu gosto muito de usar o NAC, por quê? Porque ele abre os brônquios, vitamina C, N-acetilcisteína e o paciente vai voltando assim, né? Então, o que ele vai ter? Ele vai ter sudorese, quando acontece sudorese, uma dor retroesternal, né? Borbulhamento axilar, tudo isso o paciente vai ter. Por isso, quando ele tem esse borbulhamento axilar, é importante que você coloque ele de decúbito lateral esquerdo, tá? Que vai melhorar essa condição. Mas você precisa estabilizar. Quando uma ocorrência dessa por entrada de gás, você também vai necessitar de colocar o oxigênio nesse paciente. Tem que montar, não vai contar com a sua bala do oxigênio ali do ozônio, não. Você vai já ter na sua clínica uma aqui, ó, montadinha, tá vendo? A minha tá montadinha aqui, as mangueiras estão aqui dentro, ó. Você vai montar aqui, botar o óculosinho na paciente, colocar uns 3 litros de oxigênio, concomitantemente com todos aqueles processos que vocês estão fazendo, tá? Porque às vezes o paciente volta, mas a PA tá tão baixa que ela precisa de oxigênio. Tem que ter esse suporte, certo? Às vezes o aluno acha, nunca vai acontecer. Acontece, né? Como eu falei, às vezes você tá fazendo um assíndrome túnel do carpo e não aspirou e acontece um negócio desse. Então vai colocar o oxigênio, você vai monitorizar esse paciente e vai, né? Se você tem outra pessoa com você, você vai chamar a ambulância. Pede essa pessoa para dar o suporte, chamar a ambulância, levar para o hospital e levar o dano. Chegar no hospital e falar o que aconteceu e para que eles possam dar os primeiros socorros, certo? Então, basicamente é isso. Se você tá de 2 pessoas, enquanto uma tá fazendo o Trendelenburg, você já tá aqui puncionando a veia da paciente, colocando um sorinho, né? O soro com a vitamina C e o N-acetilcisteína, aí botando o volume nesse paciente para ele voltar novamente a si, tá? É muito importante. Gente, é muito importante vocês terem esse kitzinho, tá? Na clínica de vocês. E nunca aconteceu comigo, mas nós temos também aqui, ó, adrenalina, tá? Porque se o paciente tem um choque anafilático, alguma coisa, tem uma reação, né? Vai com ozônio, com alguma coisa, nós temos aqui a adrenalina que você tem que fazer no paciente, certo? Então, gente, eu creio que eu falei tudo, né? Eu espero que vocês já providenciem, quem não tem, esses primeiros socorros aí na clínica de vocês, para que vocês não tenham essas intercorrências. Intercorrências, elas acontecem, né? Mas, então, a gente tem que estar preparado para quando elas acontecerem, vocês saberem sair dela, tá? Um grande abraço e tudo de bom para vocês.